No 23º andar de um prédio vazio, Ricardo Almeida está na beirada do terraço, prestes a pular. Ele perdeu tudo em 6 meses. Sua empresa bilionária destruída pelos próprios sócios em uma armação cruel. A esposa que amava fugiu com um dos traidores. Amigos desapareceram. A justiça o persegue por crimes que não cometeu. Ricardo está ali, sozinho na madrugada fria, reunindo coragem para dar o último passo, enquanto a cidade indiferente acorda lá embaixo. O que ele não percebe é que uma menininha de 3 anos observa tudo do andar de baixo. O que essa criança faz muda tudo completamente. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que pequenos gestos podem salvar vidas, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O vento frio da madrugada cortava o rosto de Ricardo Almeida enquanto ele estava parado na beirada do terraço, no 23º andar do prédio, que um dia foi o coração pulsante de seu império. Seus dedos tremiam, não apenas pelo frio cortante de junho, mas pelo peso esmagador da decisão que estava prestes a tomar. Ali, naquele pedaço de concreto que testemunhou tantas vitórias, tantos apertos de mão, tantos contratos assinados, ele agora contemplava o fim. Aos 45 anos, Ricardo parecia ter vivido 3 vidas inteiras. O cabelo, antes impecavelmente penteado e apenas com alguns fios grisalhos distintos, estava agora completamente desgrenhado e embranquecido pelo estresse dos últimos 6 meses. Sua barba, por fazer, tinha quase 2 semanas, algo impensável para o homem que um dia foi capa de revistas de negócios. As olheiras profundas eram como crateras em seu rosto magro, resultado de noites intermináveis sem conseguir dormir, atormentado por memórias e arrependimentos. A cidade abaixo dele começava a acordar. As primeiras luzes dos carros cortavam as ruas ainda escuras. As padarias acendiam suas vitrines e, em algum lugar distante, uma sirene ecoava. A vida continuava, implacável e indiferente, enquanto a dele estava prestes a terminar. Ricardo fechou os olhos, tentando reunir a coragem que precisava. Seria rápido, pensou. Apenas um passo à frente e tudo acabaria. Não haveria mais vergonha, não haveria mais dor, não haveria mais o peso esmagador do fracasso. Mas antes de dar esse passo, sua mente o traiu, como sempre fazia naqueles momentos finais, arrastando-o de volta para o início de tudo, para quando tudo era diferente, para quando ele ainda tinha esperança. 6 meses antes, Ricardo Almeida era um nome que fazia investidores sorrirem e concorrentes tremerem. Sua empresa, a Almeida Construções, era uma das maiores construtoras da região, com projetos espalhados por 3 estados e um faturamento que beirava os 50 milhões anuais. Ele havia construído aquele império do zero, começando aos 25 anos, com um pequeno empréstimo e muita determinação. Ricardo vinha de uma família humilde. Seu pai era pedreiro, sua mãe costureira. Ele cresceu vendo o pai voltar para casa com as mãos calejadas, o corpo dolorido, ganhando uma miséria por um trabalho que destruía sua saúde. Foi ali, ainda criança, que Ricardo jurou que seria diferente, que um dia teria sua própria empresa, que construiria sim, mas não quebrando o próprio corpo, quebrando barreiras, e ele conseguiu. Formou-se em engenharia civil, trabalhando de dia e estudando à noite, sacrificando festas, namoros, diversão. Quando finalmente se formou, aos 24 anos, tinha apenas um diploma e um sonho impossível. O empréstimo que conseguiu foi o suficiente para comprar equipamentos usados e contratar 3 funcionários. Seu primeiro projeto foi reformar uma escola municipal. Era pequeno, pagava pouco, mas ele tratou aquela obra como se fosse construir um arranha-céu. O trabalho impecável chamou a atenção. Logo vieram mais contratos. Ricardo reinvestia cada centavo, crescia devagar, mas com solidez. Aos 30 anos, já tinha 15 funcionários. Aos 35, mais de 100. Aos 40, sua empresa era uma referência. Foi nessa época que conheceu Patrícia. Ela apareceu em uma festa de negócios, linda como uma modelo de revista, com seu vestido vermelho justo e sorriso que iluminava qualquer ambiente. Patrícia era filha de um empresário falido, mas mantinha os ares de classe alta. Ricardo, que nunca teve tempo para relacionamentos sérios, se apaixonou quase instantaneamente. Ela era tudo o que ele não era: sofisticada,
eloquente, conectada socialmente. Quando ela aceitou namorar com ele, Ricardo sentiu que, finalmente, tinha alcançado não apenas o sucesso profissional, mas também o pessoal. Casaram-se 1 ano depois, em uma cerimônia grandiosa que custou mais do que Ricardo ganhava em seus primeiros 5 anos de empresa. Patrícia queria tudo perfeito. Afinal, como ela dizia, era o casamento dela. Ricardo, cego de paixão, concordava com tudo. Comprou uma mansão no bairro mais nobre da cidade, trocou de carro 3 vezes em 2 anos, entrou para clubes exclusivos, tudo para ver o sorriso dela. Mas havia sinais que ele escolheu ignorar. Patrícia nunca perguntava sobre o trabalho dele, a não ser quando envolvia dinheiro. Ela não conhecia os funcionários, nunca visitava as obras, não demonstrava interesse real pela paixão que movia Ricardo. Para ela, a empresa era apenas uma máquina de fazer dinheiro. E enquanto o dinheiro fluía, ela sorria. Foi também nessa época que Ricardo conheceu Gabriel e Henrique. Gabriel era um engenheiro brilhante, especializado em projetos estruturais complexos. Henrique era um administrador com MBA e uma lábia que conseguia fechar contratos impossíveis. Ambos trabalhavam para empresas concorrentes quando Ricardo os abordou com uma proposta: tornarem-se sócios minoritários da Almeida Construções. A ideia era expandir, entrar em projetos maiores, disputar licitações de grande porte. Gabriel traria expertise técnica, Henrique traria gestão financeira refinada e Ricardo manteria a visão e liderança. Parecia perfeito no papel. E por 3 anos foi perfeito. A empresa dobrou de tamanho. Os lucros triplicaram. Ricardo, Gabriel e Henrique eram celebrados como o trio de ouro da construção civil. Mas a ganância tem um jeito peculiar de corromper até as amizades mais sólidas. Tudo começou a desmoronar em uma terça-feira chuvosa de dezembro. Ricardo foi convocado pelo contador da empresa, um senhor de 60 anos chamado Maurício, que trabalhava com ele desde o início. Maurício tinha o rosto cinzento quando Ricardo entrou na sala. "Preciso te mostrar uma coisa", disse Maurício, as mãos tremendo enquanto abria planilhas no computador. "Encontrei algumas irregularidades, transferências grandes que não batem com os projetos. Notas fiscais de fornecedores que nunca entreguei material. É muito dinheiro, Ricardo." Ricardo sentiu o estômago revirar enquanto analisava os números. Milhões de reais sendo desviados através de empresas fantasmas, notas frias, contratos superfaturados. E as assinaturas autorizando tudo? Gabriel e Henrique. Mas havia algo pior. Documentos forjados com a assinatura de Ricardo, colocando-o como responsável direto por várias dessas operações. "Eles te armaram", Maurício disse baixinho. "Se isso vir à tona, você vai preso." Eles cobriram os rastros deles, mas deixaram os seus expostos. Ricardo não conseguia acreditar. Eram seus sócios, seus amigos. Ou assim ele pensava. Quando confrontou Gabriel e Henrique naquela mesma tarde, a máscara caiu. Não houve negação, não houve pedido de desculpas, apenas frieza. "Você sempre foi ingênuo demais, Ricardo", disse Gabriel, recostando-se na cadeira com um sorriso cínico. "Achou mesmo que íamos ficar satisfeitos com migalhas enquanto você ficava com a parte do leão?" "Migalhas?", Ricardo explodiu. "Vocês ganharam milhões, eu dividi tudo com vocês." "Não o suficiente", Henrique respondeu, ajeitando a gravata à cara. "E agora, se você tentar nos expor, vai se expor também. Temos documentos provando que você autorizou cada transação. Sua palavra contra a nossa, e somos 2. Além disso", ele sorriu maldosamente, "já transferimos tudo. O dinheiro está em contas offshore, mas as dívidas..." Ele apontou para uma pilha de papéis sobre a mesa. "Essas ficam em seu nome. Fornecedores não pagos, impostos atrasados, empréstimos vencidos, tudo no seu CPF, no seu nome, na sua empresa." Foi então que Ricardo entendeu. Ele havia sido o bode expiatório perfeito. Enquanto eles desviavam milhões, deixavam um rastro de dívidas e responsabilidades legais apenas no nome dele. E quando fosse descoberto, não se fosse, mas quando, eles já estariam longe, ricos, enquanto ele afundava sozinho. "Vocês não vão escapar disso", Ricardo disse, a voz trêmula de raiva. "Vou à polícia. Vou provar o que fizeram." "Pode tentar", Gabriel deu de ombros.
Mas até provarem sua inocência, se é que vão provar, você já estará falido e preso. A escolha é sua. Aceita a derrota com dignidade ou luta e perde tudo do mesmo jeito. Nos dias seguintes, tudo desmoronou com uma velocidade aterrorizante. Fornecedores começaram a cobrar pagamentos atrasados. O banco chamou os empréstimos vencidos. A Receita Federal iniciou uma auditoria agressiva. E quando Ricardo tentou acessar as contas da empresa para entender a extensão do rombo, descobriu que Gabriel e Henrique haviam transferido tudo dias antes, deixando apenas dívidas. Em 2 semanas, a Almeida Construções estava sob intervenção judicial. Em 1 mês estava em processo de falência. E Ricardo estava sendo investigado por apropriação indébita, sonegação fiscal, fraude contra credores. Tudo baseado nos documentos forjados que seus ex-sócios plantaram. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, ao chegar em casa exausto das reuniões com advogados, Ricardo encontrou Patrícia fazendo malas. Não uma mala, várias. Todas as roupas caras, as joias, os sapatos importados. "O que você está fazendo?" ele perguntou confuso. Ela nem levantou os olhos. "Vou embora, Ricardo, não vou afundar com você." "Embora? Patrícia, eu preciso de você agora. Estou sendo incriminado por algo que não fiz. Meus sócios me traíram. A empresa está falindo. Eu sei." Ela o interrompeu, finalmente olhando para ele. E naquele olhar não havia amor, não havia compaixão, apenas desprezo. "E por isso estou indo embora. Casei com um homem de sucesso, não com um fracassado." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Fracassado? Patrícia, construí tudo do zero. Isso é uma armação. Em alguns meses vou provar minha inocência e..." "Alguns meses?" Ela riu com amargura. "Ricardo, o dinheiro acabou. As contas estão bloqueadas. Esta casa vai ser penhorada. Você acha mesmo que vou ficar aqui sendo esposa de um homem falido, possivelmente criminoso, esperando talvez de que as coisas melhorem? Você me ama?" Ele perguntou, a voz quebrando. Ela hesitou por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Mas foi tempo suficiente para Ricardo entender que não, ela nunca amou. Amava o estilo de vida, o status, o dinheiro, não ele. "Eu amava quem você era", ela disse finalmente, "não quem você se tornou." E então ela partiu. Simplesmente pegou as malas, chamou um carro e foi embora da vida dele. Ricardo descobriria depois, através de fofocas maldosas de antigos amigos, que Patrícia estava morando com Henrique. Aparentemente, o romance já durava meses. A traição era completa. Seus sócios levaram seu dinheiro, e um deles levou sua esposa também. Nos meses seguintes, Ricardo perdeu tudo. A mansão foi a leilão para pagar credores. Os carros foram apreendidos, as contas bancárias bloqueadas. Seus amigos, aqueles que frequentavam sua casa para festas luxuosas, que bebiam seu vinho caro e riam de suas piadas, sumiram. Não atendiam ligações, não respondiam mensagens. No mundo dos negócios, fracasso é contagioso. Ricardo mudou-se para o único lugar que os credores ainda não tinham conseguido penhorar: seu antigo escritório no prédio da empresa. Um espaço de 200 metros quadrados, agora vazio, sem móveis, sem funcionários. Apenas ele, uma colchonete improvisada, algumas caixas com roupas e documentos intermináveis de processos judiciais. A depressão chegou como uma névoa espessa. Alguns dias, ele nem conseguia sair da colchonete. Apenas ficava ali, olhando para o teto, se perguntando como tudo tinha dado tão errado tão rápido. Como um homem que construiu um império em 20 anos podia perdê-lo em 6 meses. Como as pessoas que ele amava e confiava puderam destruí-lo com tanta frieza. As noites eram as piores. No silêncio absoluto do prédio vazio, Ricardo ouvia apenas seus próprios pensamentos, e eles eram cruéis. Fracassado, eles sussurravam. Ingênuo, patético. Deveria ter visto os sinais. Deveria ter sido mais esperto. Não merece viver. Foi nessas noites sombrias que a ideia começou a se formar. Suicídio. A palavra que antes era impensável, agora dançava em sua mente com uma frequência alarmante. Seria mais fácil, pensava. Acabaria com a dor, com a vergonha, com o peso insuportável de acordar todos os dias para enfrentar uma realidade que ele não reconhecia mais.
Ricardo começou a planejar. Pesquisou métodos, escreveu cartas de despedida, que depois rasgava, escolheu o lugar. O terraço, onde tudo começou, onde assinou os primeiros contratos, onde celebrou as primeiras vitórias. Seria poético, de alguma forma distorcida, terminar tudo ali. A única coisa que ainda o conectava ao mundo real era Clara. Clara era a faxineira do prédio, uma jovem de 28 anos, viúva, com uma filha pequena de 3 anos, chamada Sofia. Ricardo a havia contratado 8 meses antes, quando ainda tinha dinheiro, quando ainda era alguém. Clara era diferente dos outros funcionários. Ela não o olhava com inveja ou medo. Olhava com um respeito genuíno, mas também com humanidade. Nos primeiros meses, quando tudo desmoronou, Ricardo tentou dispensá-la. Não tinha como pagar. Mas Clara, de alguma forma, sempre aparecia. Todas as terças e quintas, pontualmente às 8 da manhã, ela chegava com seus materiais de limpeza e começava a trabalhar. Clara, eu não posso te pagar, Ricardo dizia envergonhado. Eu sei, ela respondia simplesmente, continuando a varrer o chão. Mas alguém precisa cuidar deste lugar. Ricardo descobriu, através de conversas fragmentadas, que Clara vinha de uma vida ainda mais dura que a dele. Ela havia se casado aos 18 anos com Daniel, um operário de construção. Viviam com pouco, mas eram felizes. Até que Daniel sofreu um acidente de trabalho fatal. Caiu de um andaime, morreu na hora. A empresa se recusou a pagar indenização, alegando que ele não seguiu os protocolos de segurança, o que era mentira. Clara ficou sozinha, grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem família próxima. Sofia nasceu 2 meses depois, uma menina saudável, de olhos grandes e curiosos. Clara trabalhou em 3 empregos simultaneamente para sustentar a filha. Faxineira, babá, cuidadora de idosos. Dormia 4 horas por noite, mas nunca reclamava. Minha filha precisa de mim, ela dizia quando Ricardo, em um dos raros dias em que conseguia conversar, perguntou como ela aguentava. Enquanto ela precisar, eu vou estar aqui. Aquilo mexeu com Ricardo de um jeito que ele não esperava. Clara tinha todo motivo para desistir. Perdeu o marido, estava sozinha, ganhava uma miséria. Mas continuava, por amor à filha. E foi pensando nisso, na força inexplicável de Clara, na inocência de Sofia, que ele via apenas de relance quando Clara precisava trazê-la ao trabalho porque não tinha com quem deixar, que Ricardo decidiu terminar tudo, porque ele não tinha ninguém. Ninguém precisava dele. Ninguém sentiria sua falta. Era hora de acabar com a dor. E foi assim que Ricardo se encontrou naquela madrugada, na beirada do terraço, com o vento cortando seu rosto e a cidade indiferente acordando abaixo dele. Seus dedos soltaram a grade. Respirou fundo 3 vezes, tentando reunir coragem. Fechou os olhos. Deu meio passo à frente. Tio! Tio triste! A voz infantil, aguda e cheia de preocupação, ecoou do andar de baixo. Ricardo congelou. Seus olhos se abriram. O coração disparou. Virou-se devagar, cambaleando para trás, longe da beirada. Desceu as escadas correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Quando chegou ao 22º andar, viu Clara guardando os materiais de limpeza perto da escada, e ao lado dela, segurando uma caixinha de giz de cera, estava Sofia. A menina tinha cabelos castanhos presos em 2 rabichos tortos, usava um vestido simples rosa desbotado e tênis surrados, mas o que mais chamava a atenção era seu sorriso. Um sorriso grande, genuíno, que iluminava seu rosto redondo e expressivo. Quando viu Ricardo, Sofia correu até ele com a energia descontrolada típica de uma criança de 3 anos. Tio triste, ela repetiu, parando na frente dele e olhando para cima com preocupação genuína. Não fica triste, não. Olha, ela estendeu sua mãozinha gordinha, oferecendo um papel amassado. Ricardo, ainda em choque, aceitou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho feito com giz de cera. Um sol amarelo enorme em um canto, uma casa quadrada com uma porta desproporcional e 3 figuras de palito, uma grande, uma média e uma pequena, e todas estavam sorrindo. Sorrisos desenhados como semicírculos imperfeitos, mas repletos de intenção. É o tio, Sofia disse orgulhosa, apontando para a figura grande. Desenhei você feliz, porque tio não pode ficar triste. Não pode.
Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não a quebra de destruição que vinha sentindo nos últimos meses, mas uma quebra diferente. A quebra de uma represa que segurava algo imenso. As lágrimas vieram sem controle, escorrendo por seu rosto em torrentes. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio do escritório vazio, segurando o desenho contra o peito e chorando como não chorava desde criança. Clara correu até eles preocupada. "Senhor Ricardo, o senhor está bem? Sofia, vem aqui, deixa o tio em paz." "Não." Ricardo conseguiu dizer entre soluços. "Não, está tudo... ela..." Ele olhou para Sofia, que estava com os olhinhos arregalados, sem entender por que o tio estava chorando. "Ela me salvou. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você acredita que uma criança de 3 anos pode realmente salvar a vida de um adulto à beira do suicídio? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já passou por um momento em que uma ação simples de alguém mudou completamente seu dia ou até sua vida. Quero saber sua história." Clara ajudou Ricardo a se levantar e o guiou até uma cadeira quebrada que ainda restava no escritório. Sofia, ainda sem entender a gravidade do momento, mas sentindo que algo importante havia acontecido, ficou ao lado dele, segurando sua mão com suas mãozinhas pequenas. "Senhor Ricardo", Clara disse suavemente, "o senhor precisa comer alguma coisa. Quando foi a última vez que comeu?" Ricardo nem lembrava. 2 dias? 3? A comida tinha perdido o gosto semanas atrás. Ele apenas encolheu os ombros. Clara suspirou e abriu uma sacola térmica que havia trazido. Dentro tinha arroz, feijão e um pedaço de frango grelhado. Comida simples, mas preparada com cuidado. Ela dividiu em 2 pratos de plástico e ofereceu um a Ricardo. "Eu não posso aceitar", ele disse fracamente. "É sua comida, da Sofia. E também é a sua", Clara respondeu com firmeza. "Não aceito não como resposta. Come." Ricardo, sem forças para argumentar e surpreendentemente tocado pela insistência dela, começou a comer. O primeiro garfado explodiu em sabores em sua boca. Não era que a comida fosse excepcionalmente temperada. Era que ele estava tão desnutrido, tão desacostumado com comida de verdade, que cada grão de arroz parecia um banquete. Comeu devagar, em silêncio, enquanto Sofia desenhava mais desenhos ao lado dele, explicando cada um com a seriedade adorável de uma criança. "Esse aqui é um cachorro", ela dizia, mostrando um conjunto de círculos e linhas que poderiam ser qualquer coisa. "E esse aqui é uma princesa. E esse aqui é você de novo, mas agora feliz com o cachorro e a princesa." Pela primeira vez em meses, Ricardo esboçou algo próximo de um sorriso. Quando terminou de comer, Clara recolheu os pratos e se sentou na frente dele. "Senhor Ricardo, desculpa a intromissão, mas preciso dizer isso. Sofia não deveria ter vindo hoje. Eu normalmente deixo ela com a vizinha, mas a senhora teve uma emergência. Eu não tinha escolha. Mas ela não pode continuar vindo aqui, entende? Não é um lugar seguro para uma criança." "Eu entendo", Ricardo disse baixinho. E então, porque sentia que devia alguma explicação, alguma verdade para essa mulher que vinha cuidando dele sem pedir nada em troca, ele falou: "Clara, eu ia pular do terraço esta manhã, eu ia acabar com tudo." O rosto de Clara empalideceu. "Senhor Ricardo, mas sua filha me salvou", ele continuou, sua voz ficando mais firme. "Essa menininha de 3 anos que nem me conhece direito, que não sabe nada sobre minha vida, meus erros, meu fracasso, ela me salvou. Com um desenho, com um tio triste. E eu percebi algo." "O quê?" Clara perguntou suavemente. "Que eu tinha desistido não porque não havia mais nada vale a pena viver, mas porque estava olhando apenas para mim, para minha dor, meu orgulho ferido, minha vergonha. Mas Sofia nem entende essas coisas. Ela só viu alguém triste e quis ajudar. E me fez perceber que talvez eu ainda possa fazer algo. Não sei o quê, não sei como, mas tenho que tentar, né?" Clara segurou a mão dele e apertou. "Tem sim, senhor Ricardo, tem sim." Nos dias seguintes, algo mudou em Ricardo. Não foi uma transformação milagrosa. Ele ainda acordava com a angústia pesada no peito, ainda tinha dias em que não queria sair da colchonete, mas agora havia um propósito pequeno, frágil, mas real. Sofia havia plantado uma semente. Clara continuava vindo às terças e quintas.
e agora sempre trazia Sofia junto. A menina havia se tornado parte não oficial da rotina. Enquanto Clara limpava, Sofia desenhava, brincava com suas bonecas surradas e falava sem parar com Ricardo. E pela primeira vez em meses, Ricardo escutava. "Tio, você sabe fazer casinha de papel?" Sofia perguntou certa manhã. "Não sei não", Ricardo admitiu. "Aí eu ensino." E ela passou os próximos 20 minutos tentando ensinar Ricardo a dobrar papel, resultando em vários triângulos amassados e muitas risadas. "Tio, por que seu cabelo é branco?" "Porque eu sou velho, Sofia. Mas minha avó também é velha e o cabelo dela é preto." "Ah, então talvez seja porque me preocupo demais. Então para de preocupar. Preocupar faz mal", minha mãe disse. A sabedoria infantil de Sofia, tão simples e direta, tinha um jeito de cortar através das camadas de complexidade que Ricardo construía em sua mente. Para ela, a solução era sempre óbvia. Triste? Desenhe algo feliz. Com fome? Come. Preocupado? Para de preocupar. Se apenas fosse tão simples, Ricardo pensava. Mas ao mesmo tempo, observando a alegria genuína da menina, ele começava a questionar. E se fosse? E se ele estava complicando demais? Uma tarde, enquanto Sofia estava particularmente tagarela, ela encontrou uma fotografia antiga no meio de uma caixa de documentos. Era Ricardo, 10 anos mais novo, sorridente, ao lado de um grupo de crianças em frente a um prédio novo. Ele segurava uma placa que dizia Orfanato Esperança, construído pela Almeida Construções. "Quem são essas crianças, tio?" Sofia perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Ricardo pegou a foto com cuidado, como se fosse feita de vidro. "São crianças que não tinham casa, Sofia, e minha empresa construiu uma casa bem grande e bonita para elas morarem." "Você fez casas para crianças sem casa?" Os olhos dela se arregalaram ainda mais. "Você é que nem o super-herói." Ricardo riu, mas era um riso amargo. "Não, Sofia, não sou super-herói." "É sim," ela insistiu com a convicção absoluta de uma criança. "Super-heróis ajudam pessoas. Você ajudou as crianças, então você é super-herói." À noite, depois que Clara e Sofia foram embora, Ricardo ficou olhando para aquela foto por horas. O Orfanato Esperança tinha sido um dos projetos que ele mais se orgulhou. Não deu lucro. Na verdade, deu prejuízo. Mas ver aquelas crianças, órfãs, abandonadas, ganhando um lugar digno para viver, aquilo tinha valido mais do que qualquer contrato milionário. Quando tinha sido a última vez que ele pensou em fazer algo assim? Quando tinha sido a última vez que construiu algo não pela grana, mas pelo propósito? A resposta era dolorosa. Anos. Muitos anos. Em algum momento, ele tinha perdido a essência. Tinha começado a construir por dinheiro, por status, por ego. Gabriel e Henrique apenas aceleraram uma derrocada que Ricardo percebia agora já estava em curso. Ele tinha se perdido muito antes de eles o traírem, mas talvez não fosse tarde demais para se reencontrar. Cá entre nós, querido ouvinte, você já sentiu que perdeu seu propósito no meio do caminho? Que acordou um dia e percebeu que estava vivendo uma vida que não era a que sonhou? Deixa pausado e vai comentar o que te fez voltar ao seu propósito ou o que te impede de fazer isso. Tô curioso para saber. Na semana seguinte, Ricardo fez algo que não fazia em meses. Barbeou-se. Não completamente, mas o suficiente para parecer menos um náufrago. Também organizou os documentos espalhados pelo escritório, separando processos jurídicos de papéis velhos da empresa. Clara notou a mudança assim que chegou na terça-feira. "Senhor Ricardo, o senhor está diferente." "Estou tentando," ele disse simplesmente. "E minha mãe disse que tentar é o primeiro passo para conseguir." Sofia completou, sem nem saber do que estavam falando. Naquela tarde, depois que Sofia pegou no sono em um canto improvisado com almofadas velhas, Clara e Ricardo conversaram de verdade pela primeira vez. "Por que você continua vindo aqui, Clara?" Ricardo perguntou diretamente. "Eu não posso te pagar. Os cheques que te dei nos últimos meses todos voltaram. Você sabe disso. Mas continua aparecendo, trazendo comida, cuidando de mim. Por quê?" Clara ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. "Porque eu sei como é, senhor Ricardo. Sei como é estar tão afundado em dor que você acha que nunca mais vai respirar direito. Quando meu marido morreu, eu quis morrer junto. Sério.
Tinha noites que eu olhava para Sofia dormindo e pensava, ela ia estar melhor sem mim. Alguém ia adotar ela. Alguém com dinheiro, com estrutura. Eu era só uma viúva pobre, grávida, sem nada para oferecer. Ricardo engoliu em seco, ouvindo. Mas então, Sofia nasceu. Clara continuou, as lágrimas começando a escorrer. E quando eu segurei ela pela primeira vez, tão pequena, tão frágil, tão dependente de mim, eu percebi que não podia desistir, porque ela precisava de mim. E enquanto alguém precisar da gente, a gente tem obrigação de continuar. Mas ninguém precisa de mim, Ricardo disse baixinho. Sofia precisa, Clara respondeu imediatamente. Você não viu como ela fica animada nas noites de segunda e quarta, sabendo que vai te ver no dia seguinte? Ela fala de você, sabe? Será que o tio triste já tá feliz? Vou desenhar um sol gigante pro tio. Mamãe, podemos levar biscoito pro tio? Você pode achar que não tem ninguém, senhor Ricardo, mas tem uma menininha de 3 anos que discorda. Ricardo sentiu o nó na garganta apertar. Ele havia passado tanto tempo acreditando que não importava para ninguém, que tinha se esquecido de procurar. E ali estava uma criança que mal o conhecia, mas se importava genuinamente. Obrigado, Clara, ele disse com sinceridade, por não me abandonar, por continuar aqui, por ser quem você é. Clara sorriu através das lágrimas. A gente não continua por nós, senhor Ricardo. A gente continua por quem precisa da gente. E quem sabe, no caminho, a gente se reencontra também. Aquela conversa marcou uma mudança real. Ricardo começou a se cuidar melhor. Levantava mais cedo, tomava banho, organizava os documentos. Mais importante, começou a pensar no futuro. Não um futuro grandioso, cheio de milhões, mas um futuro possível, um recomeço. Ele passou dias revisando seus velhos contatos. A maioria não respondia, ainda o evitando por conta do escândalo. Mas havia um nome que ele hesitava em ligar. Álvaro Mendes. Álvaro tinha sido mentor de Ricardo no início de carreira. Um engenheiro aposentado, que havia dado a Ricardo sua primeira oportunidade, recomendando-o para o projeto da escola municipal. Eles se afastaram ao longo dos anos, não por brigas, mas pelo simples passar do tempo e das prioridades diferentes. Ricardo tinha ouvido que Álvaro estava com câncer, mas não sabia mais nada. Finalmente, Ricardo reuniu coragem e ligou. Ricardo, a voz de Álvaro estava fraca, mas carregava surpresa genuína. Meu garoto, pensei que nunca mais fosse ouvir de você. Senhor Álvaro, eu sinto muito por não ter ligado antes. Ouvi que o senhor está doente e... Bobagem. Álvaro o interrompeu. Doença todo mundo tem. Mas me conta de você. Ouvi sobre a empresa, sobre os sócios. É verdade? Ricardo então contou tudo. A traição, a falência, Patrícia, a depressão, Sofia, Clara, tudo. Álvaro escutou em silêncio, apenas fazendo sons de compreensão de vez em quando. Quando Ricardo terminou, Álvaro falou. Você lembra por que te recomendei para aquele primeiro projeto? Não, senhor. Porque quando entrevistei você, me contou que queria construir não só prédios, mas futuros. Que cada obra era uma oportunidade de mudar a vida de alguém. E eu vi que você acreditava nisso de verdade. Esse Ricardo, o que sonhava em construir futuros, ainda existe? Ricardo pensou na foto do orfanato, em Sofia pedindo para ele ser feliz de novo, em Clara dizendo que a gente continua por quem precisa da gente. Sim, ele respondeu. Acho que sim. Então vem me visitar amanhã. Tenho uma proposta para você. No dia seguinte, Ricardo foi até a casa de Álvaro. O velho mentor estava visivelmente mais frágil, mas os olhos ainda brilhavam com aquela sagacidade que Ricardo lembrava. Senta, Álvaro disse apontando para o sofá. Vou direto ao ponto. Estou morrendo, Ricardo. Câncer de pâncreas, estágio 4. Os médicos me deram 6 meses, mas isso foi há 8 meses, então quem sabe? Senhor Álvaro, Deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Eu tenho dinheiro guardado. Não é muito, mas é o suficiente. 100 mil reais. Quero te emprestar. Sem juros, sem pressa, para você recomeçar. Ricardo ficou sem palavras. Eu não posso aceitar. O senhor nem sabe se vou conseguir pagar de volta. Então considera um presente de um velho teimoso. Álvaro sorriu. Ricardo, eu construí durante 40 anos. Aposentei rico, sem dívidas, com casa paga. Mas sabem qual meu maior orgulho? Não é nenhum prédio que ergui, é você. Ver que ajudei a lançar um engenheiro brilhante que construía com propósito.
Quando ouvi sobre a falência, fiquei triste. Não pelo dinheiro perdido, mas porque achei que você tinha desistido. Mas ligando hoje, abrindo seu coração, mostrando que ainda quer construir, isso me deu a confirmação que precisava. Meu dinheiro vai ser mais útil nas suas mãos do que nas do banco. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Eu prometo que vou fazer valer, Sr. Álvaro, prometo. Eu sei que vai. Mas não construa pelo dinheiro, construa pelo propósito, pelo que você sempre quis fazer e nunca teve coragem. Com os 100 mil reais emprestados por Álvaro, Ricardo começou a traçar um plano. Ele não queria construir mais prédios comerciais ou residenciais de alto padrão. Queria voltar às raízes, ao que sempre o motivou: construir para quem mais precisa. Casas populares, moradias dignas para famílias de baixa renda. O mercado dizia que não era lucrativo, mas Ricardo não estava atrás de lucro. Não desta vez. Estava atrás de redenção. Ele passou semanas desenvolvendo um projeto. Casas pequenas, mas funcionais, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada luxuoso, mas digno. E com um diferencial. Seriam construídas com a participação das próprias famílias que iriam morar nelas, num sistema de mutirão que reduziria custos e criaria pertencimento. Quando apresentou a ideia para Clara numa tarde, ela ficou em silêncio por um longo momento. Senhor Ricardo, ela disse finalmente, isso é lindo. Mas vai dar certo? Não sei, ele admitiu. Mas preciso tentar. Você mesma disse, a gente continua por quem precisa da gente. E tem muita gente precisando de um lar, Clara. E o senhor vai precisar de ajuda, ela disse pensativa. Alguém para gerenciar a parte administrativa enquanto o senhor cuida da parte técnica. Vou precisar. Mas não tenho como pagar um administrador no começo. Vai ter que ser eu mesmo fazendo tudo. Clara respirou fundo. E se eu te ajudar? Ricardo piscou surpreso. Você? Clara, você já trabalha em 3 lugares, cuida da Sofia sozinha. Eu estudei administração, sabia? Ela o interrompeu. 2 anos de faculdade antes de engravidar e ter que largar. Não me formei, mas sei mexer com contratos, planilhas, documentação. E isso aqui, Sr. Ricardo, isso é maior do que apenas um emprego. É uma chance de ajudar pessoas como eu, que precisam de um lar, mas não conseguem pagar. Ricardo olhou para ela, realmente olhou. Viu não apenas a faxineira humilde, mas uma mulher forte, resiliente, com habilidades que ele nem sabia que existiam. E percebeu que desde o início, Clara não era apenas alguém que o ajudava. Era uma parceira. Você teria que largar os outros empregos, ele disse. E no começo, não vou conseguir pagar nem metade do que os 3 juntos pagam. Eu sei, ela sorriu. Mas às vezes, a gente precisa apostar no que vale mais. E isso aqui, isso vale. Foi assim que nasceu a Almeida em Silva Construções Sociais. Os primeiros meses foram de trabalho intenso. Ricardo e Clara trabalhavam 14, 16 horas por dia. Ele desenhava os projetos, fazia orçamentos, negociava com fornecedores. Ela cuidava de toda a papelada, contratos, licenças, documentações. Sofia ficava em uma creche municipal durante o dia e à noite ficava no escritório com eles, desenhando em um canto enquanto os adultos trabalhavam. O primeiro grande obstáculo foi conseguir o contrato. Ninguém queria apostar em Ricardo Almeida, o ex-empresário falido processado por fraude. As portas se fechavam antes mesmo de ele conseguir apresentar a proposta. Foi quando Clara sugeriu algo audacioso. E se a gente for direto à prefeitura? Não para os assessores, não para os secretários, para o prefeito mesmo. Clara, a gente não consegue uma audiência com o prefeito assim do nada. Talvez não consiga por meios tradicionais. Mas e se a gente acampar na porta do gabinete dele? E foi exatamente isso que fizeram. Durante 3 dias, Ricardo e Clara se revezaram acampados na porta do gabinete do prefeito, com uma faixa improvisada que dizia: precisamos apenas de 5 minutos para mostrar como podemos resolver a crise de moradia. Virou notícia local. Os jornais publicaram fotos, as redes sociais comentavam. E finalmente, no 3º dia, o prefeito cedeu. 5 minutos, ele disse, abrindo a porta do gabinete. É o que vocês têm. Ricardo e Clara apresentaram o projeto em 4 minutos e 50 segundos. Mostraram os números, o custo-benefício, a metodologia, o impacto social. O prefeito, um homem de 60 anos com fama de durão,
Escutou em silêncio. Quando eles terminaram, ele cruzou os braços e disse: "Vocês sabem que esse tal de Ricardo Almeida é processado por corrupção, né?" "Eu sou Ricardo Almeida", Ricardo respondeu. "E não cometi corrupção. Fui traído pelos meus sócios. Posso provar." "Não preciso de provas", o prefeito disse, surpreendendo ambos. "Conheço sua história. Conheço também seus sócios. Gabriel e Henrique estão com um processo correndo na Suíça agora por lavagem de dinheiro. A verdade sempre vem à tona, jovem. O problema não é sua reputação, é a grana. Cidade não tem orçamento para obras grandes agora." "Não precisa de orçamento grande", Clara interveio. "Nossa proposta é de autoconstrução assistida. A prefeitura entra com terreno e material básico. As famílias entram com mão de obra. Nós da Almeida em Silva entramos com conhecimento técnico, gestão e coordenação. O custo é 1/3 do tradicional." O prefeito tamborilou os dedos na mesa. "E o lucro de vocês?" "Mínimo", Ricardo disse. "Nossa motivação não é lucro, é propósito." Houve um longo silêncio. Finalmente o prefeito se levantou e estendeu a mão. "Vou aprovar um projeto piloto. 10 casas. Se funcionar, a gente expande. Mas se falharem, acabou. Entendido?" Ricardo apertou a mão dele com força. "Entendido, não vamos falhar." Construir as primeiras 10 casas foi como realizar uma sinfonia caótica. Ricardo coordenava a parte técnica, ensinando as famílias a assentar tijolos, a fazer argamassa, a erguer paredes. Clara gerenciava o cronograma, as compras, a documentação. E Sofia? Sofia se tornou a mascote não oficial do projeto, distribuindo desenhos para os trabalhadores, trazendo água, fazendo todo mundo sorrir nos dias mais cansativos. As famílias escolhidas eram todas de baixa renda, muitas lideradas por mulheres solo, outras por casais jovens que nunca teriam conseguido comprar uma casa pelos meios tradicionais. Ver a esperança nos olhos deles, o empenho em cada tijolo colocado, a emoção quando a primeira parede ficou de pé, aquilo combustou Ricardo de uma forma que nenhum milhão jamais fez. Houve problemas, claro. Em um dos terrenos encontraram lençol freático alto e tiveram que repensar a fundação. Um fornecedor entregou material errado e atrasou a obra. Houve dias de chuva que paralisaram tudo, mas cada problema era resolvido em conjunto, com criatividade e determinação. 6 meses depois do início das obras, as 10 casas estavam prontas. A cerimônia de entrega das chaves foi em uma manhã ensolarada de sábado. As famílias estavam todas presentes, muitas chorando, outras gritando de alegria. O prefeito fez um discurso elogiando a iniciativa. A mídia local cobriu o evento. Mas o momento mais marcante foi quando uma das mães, uma mulher chamada Joana, que cuidava sozinha de 4 filhos, se aproximou de Ricardo com lágrimas escorrendo. "Obrigada", ela disse, a voz embargada. "Obrigada por me dar um lar de verdade para os meus filhos. Eles nunca teve um quarto de verdade, sabia? A gente sempre morou de favor pulando de casa em casa. Mas agora eles têm um quarto, uma cozinha, um banheiro nosso. É nosso. E tudo isso porque o senhor acreditou." Ricardo segurou as mãos dela. "Não agradece a mim, Joana. Foram vocês que construíram. Eu só ajudei a guiar." Naquela noite, no escritório vazio, que agora tinha alguns móveis recondicionados, Ricardo, Clara e Sofia celebraram com refrigerante e pizza. Sofia estava exausta, mas radiante, mostrando para Ricardo todos os desenhos que as outras crianças das casas novas fizeram para ela. "Tio não é mais triste", ela declarou com autoridade. "Tio agora é feliz." Clara sorriu, olhando para Ricardo. "Ela tem razão, o senhor mudou." "Nós mudamos", Ricardo corrigiu. "Você, eu, Sofia, somos uma equipe agora." O sucesso do projeto piloto abriu portas. O prefeito aprovou a construção de mais 50 casas. Outras prefeituras da região começaram a fazer contato. Em um ano, a Almeida em Silva Construções Sociais havia construído 100 casas e estava planejando mais 200. Mas não eram só as casas que estavam sendo construídas. Sem que Ricardo percebesse inicialmente, algo estava crescendo entre ele e Clara. Começou com olhares mais demorados. Clara notando como Ricardo era paciente e doce com Sofia. Ricardo notando como Clara conseguia resolver problemas com uma calmaria que o deixava admirado. Pequenos toques acidentais que duravam 1 segundo mais do que o necessário.
Conversas que se estendiam noite adentro depois que Sofia dormia. Foi em uma dessas noites que Ricardo finalmente reuniu coragem. Eles estavam na varanda do escritório, tomando café e olhando a cidade iluminada abaixo. Sofia dormia em um sofá improvisado dentro. Clara, Ricardo começou, o coração disparado. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acredita em segundas chances? Ela olhou para ele. Acredito. Acho que todo mundo merece uma segunda chance. E em segundos amores, houve um silêncio. Clara desviou o olhar, mas um leve sorriso brincava em seus lábios. Aonde você quer chegar, Sr. Ricardo? Para de me chamar de Sr. Ricardo, ele pediu suavemente. Só Ricardo, e eu preciso ser honesto. Nos últimos meses, trabalhando com você, vendo sua força, sua bondade, como você cuida da Sofia, como você acredita em mim mesmo quando eu não acreditava, Clara, eu me apaixonei por você. Clara finalmente olhou para ele diretamente. Tinha lágrimas nos olhos. Eu também, ela sussurrou. Mas tenho medo. De quê? De que isso estrague nossa parceria? De que se não der certo entre a gente perca a amizade, a empresa, tudo o que construímos. Ricardo pegou a mão dela. Ou podemos construir algo ainda maior. Uma família de verdade. Agora me fala sinceramente. Você já deixou de arriscar no amor com medo de perder uma amizade importante? Deixa pausado e me conta nos comentários como foi, se você se arrependeu ou se tomou a decisão certa. Quero conhecer suas histórias. O beijo aconteceu naturalmente, suave, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Clara estava sorrindo através das lágrimas. Sofia vai pirar, ela disse rindo. Acho que ela já sabia antes de nós. Ricardo respondeu. Aquela menina é esperta demais. E Sofia realmente ficou radiante com a notícia. Na manhã seguinte, quando eles contaram que Ricardo e mamãe agora são namorados, ela gritou de alegria e pulou no colo de Ricardo. Agora o tio pode ser meu pai de verdade? Ela perguntou com esperança. Se você quiser, Ricardo disse emocionado. Eu quero. Eu sempre quis. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Ricardo. A empresa crescia solidamente, não de forma meteórica como no passado, mas de forma sustentável e com propósito real. Ele e Clara namoravam, e a dinâmica entre os três se tornava cada vez mais natural. Ricardo ensinou Sofia a andar de bicicleta. Clara ensinou Ricardo a cozinhar mais do que macarrão instantâneo. Eles se tornaram uma família de fato, não de sangue, mas de escolha. Mas o passado nunca está completamente enterrado. Uma manhã, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado dele nos processos judiciais. Ricardo, tenho novidades, boas e complicadas. Pode falar. Gabriel e Henrique foram presos na Suíça. A Interpol conseguiu rastreá-los através das contas offshore. Eles vão ser extraditados para o Brasil para responder pelos crimes. Isso significa que sua inocência será provada. Mas também significa que você vai ter que testemunhar, reviver tudo de novo. Ricardo sentiu o estômago revirar. Pensou em simplesmente recusar, deixar o passado no passado. Mas então lembrou de todas as pessoas que os dois tinham prejudicado. Os funcionários demitidos sem salário, os fornecedores não pagos que faliram. As famílias que perderam economias investidas em projetos que nunca foram concluídos. Vou testemunhar, ele disse. Eles precisam pagar pelo que fizeram. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Ricardo passou esse tempo se preparando, revisando documentos, dando depoimentos aos promotores. Clara estava sempre ao seu lado, firme como uma rocha. Sofia, sem entender completamente o que estava acontecendo, apenas dizia: "Você vai ganhar, papai. Eu sei que vai. Papai." A palavra derretia Ricardo toda vez. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado com imprensa, curiosos, vítimas dos crimes. Gabriel e Henrique entraram algemados, com ternos caros mas amassados, as expressões arrogantes dos velhos tempos substituídas por nervosismo mal disfarçado. Quando viram Ricardo, Gabriel rosnou. Isso é por sua causa. Você não podia simplesmente aceitar o que aconteceu e seguir em frente? Seguir em frente? Ricardo respondeu calmamente. Foi exatamente o que fiz. Mas isso aqui não é sobre mim. É sobre todas as pessoas que vocês prejudicaram. O julgamento durou 3 dias. Ricardo testemunhou por 4 horas.
apresentando evidências, explicando os esquemas, respondendo a perguntas da promotoria e da defesa. Foi exaustivo, emocional, doloroso, mas necessário. No final, o veredito foi unânime. Gabriel e Henrique foram condenados a 12 anos de prisão cada um por fraude, apropriação indébita, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Ricardo foi completamente inocentado de todas as acusações. Sua ficha limpa, sua reputação restaurada. Quando a sentença foi lida, Ricardo sentiu um peso gigantesco sair de seus ombros. Não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre fechamento. Do lado de fora do tribunal, Clara o esperava com Sofia. A menina correu para ele. Você ganhou, papai. A justiça ganhou, pequena. Então vamos comemorar com sorvete? Ricardo riu, pegando-a no colo. Vamos sim. Todos os sabores que você quiser. Com sua reputação restaurada e a empresa em crescimento, Ricardo começou a receber propostas. Investidores querendo entrar como sócios. Grandes construtoras querendo comprar a metodologia deles. Ofertas milionárias. Ele recusou todas. Não estamos à venda, ele dizia. O que fazemos não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Uma noite, 1 ano e meio depois do julgamento, Ricardo preparou um jantar especial. Clara achou que era apenas uma comemoração do aniversário da empresa, mas quando o jantar terminou e Sofia foi deitar, Ricardo pegou uma caixinha do bolso e se ajoelhou. Clara, ele começou, a voz tremendo de emoção. Há 2 anos eu estava no pior momento da minha vida, perdido, quebrado, sem esperança. E então, sua filha apareceu, me deu um desenho e me lembrou que valia a pena viver. Você apareceu e me mostrou o que é bondade verdadeira, lealdade, amor desinteressado. Vocês duas me salvaram, me deram uma razão para acordar todo dia. E eu quero passar o resto da vida retribuindo esse amor. Clara Silva, você casa comigo? Clara estava chorando, as mãos cobrindo a boca. Quando finalmente conseguiu falar, disse, sim, 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 sim. Eles se casaram 3 meses depois. A cerimônia foi em uma das comunidades que eles ajudaram a construir, com as famílias que moravam nas casas presentes. Era simples, mas estava cheio de amor. Sofia foi a daminha, segurando orgulhosa o desenho que um dia entregou a Ricardo, agora emoldurado com a frase, o primeiro passo para a felicidade. Álvaro Mendes estava presente também, visivelmente mais fraco, mas com um sorriso enorme. Ele morreu 2 meses depois do casamento, em paz, sabendo que seu último investimento tinha sido o mais importante de todos. A vida continuou, cheia, mas feliz. A Almeida em Silva. Construções sociais expandiu. Em 5 anos, construíram mais de 1000 casas em 7 cidades diferentes. Ricardo e Clara foram reconhecidos nacionalmente, ganhando prêmios de responsabilidade social. Mas nada disso importava tanto quanto os momentos simples. Jantar em família, ajudar Sofia com a lição de casa, abraçar Clara no fim de um dia longo. Um dia, Sofia chegou da escola com um trabalho de classe. O tema era, Meu Herói. Posso ler, papai? Ela perguntou agora com 8 anos e muito mais eloquente. Claro, princesa. Sofia limpou a garganta e leu. Meu herói é meu pai, Ricardo. Ele não tem superpoderes como os heróis dos filmes, mas ele tem algo melhor. Coragem para recomeçar. Quando eu era pequena, conheci meu pai quando ele estava muito triste. Ele tinha perdido tudo, mas não perdeu a bondade. Eu dei um desenho para ele e ele sorriu. Hoje, meu pai constrói casas para famílias que precisam, igual ele construiu uma família comigo e com a mamãe. Aprendi com ele que a gente pode cair, pode perder tudo, mas se tivermos amor e propósito, podemos recomeçar. Meu pai é meu herói, porque me ensinou que nunca é tarde para ser feliz de novo. Ricardo estava chorando antes dela terminar. Clara também. Eles abraçaram Sofia, os 3 ali naquela sala simples, mas cheia de vida, e Ricardo pensou em como tudo tinha mudado, como uma criança de 3 anos com um desenho tinha salvado sua vida, como uma faxineira humilde tinha mostrado o que era amor verdadeiro, como o fracasso, que parecia o fim, era na verdade apenas o começo de algo muito melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa? Para o vídeo 1 minutinho, e vai comentar se você já passou por uma perda que no final se revelou uma bênção disfarçada. Sério, quero ler sua história.
Mas a história não termina aqui, porque enquanto Ricardo construía sua felicidade, alguém do passado estava prestes a reaparecer. Patrícia, sua ex-esposa. Ela apareceu sem avisar, uma tarde no escritório da empresa. Ricardo estava analisando plantas quando a secretária anunciou: "Senhor Ricardo, tem uma Patrícia aqui dizendo que precisa falar com o senhor." O coração de Ricardo saltou. Não de amor ou saudade, mas de apreensão. O que ela queria depois de todos esses anos? Quando ela entrou, Ricardo quase não a reconheceu. A mulher impecável de antes estava cinzenta, mais magra, com roupas que claramente já foram bonitas, mas agora estavam gastas. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora carregavam vergonha. "Oi, Ricardo", ela disse baixinho. "Patrícia, o que você quer?" Ela hesitou, claramente ensaiando o que diria. "Eu vim pedir desculpas." Ricardo cruzou os braços. "Desculpas, depois de 5 anos. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que te tratei com crueldade, mas precisava que você soubesse que me arrependo. De tudo." "O que aconteceu com Henrique?" Ricardo perguntou sem rodeios. Patrícia deu um sorriso amargo. "Ele me usou igual usou você. Quando o dinheiro acabou, ele me descartou. Literalmente me deixou em um hotel em Miami e sumiu. Tive que voltar para o Brasil pedindo dinheiro emprestado. Perdi tudo. O apartamento que compramos, as joias, tudo. Henrique vendeu tudo sem me contar e desapareceu. Quando ele foi preso, nem se lembrou de mim. E veio aqui esperando o quê? Que eu tivesse pena?" "Não", ela disse rapidamente. "Vim porque preciso me redimir. Comigo mesma. Eu fui uma pessoa horrível com você, Ricardo. Você me deu tudo, e eu te paguei da pior forma possível. E quando vi nas notícias seu sucesso com as construções sociais, seu casamento, sua filha, percebi o quanto eu joguei fora. Não tô pedindo perdão porque acho que mereço. Tô pedindo porque você merece a paz de me perdoar." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para aquela mulher que um dia amou, que o traiu, que o abandonou, e percebeu algo surpreendente. Não sentia raiva. Não sentia mágoa. Apenas uma indiferença tranquila. "Patrícia", ele disse finalmente, "você não me deve desculpas. A pessoa que você machucou naquela época não existe mais. Ele morreu quando você saiu pela porta, e no lugar dele nasceu alguém melhor. Alguém que sabe que seu valor não está enquanto tem no banco, mas enquanto amor tem no coração. Você me fez um favor me deixando, porque se tivesse ficado, eu nunca teria conhecido Clara, nunca teria a Sofia, nunca teria encontrado meu verdadeiro propósito. Então você me perdoa?" "Já perdoei faz tempo. Não por você, por mim, porque raiva e ressentimento são fardos que eu não quero mais carregar. Mas isso não significa que quero você na minha vida. Reconstruí tudo, Patrícia. Tenho uma família de verdade, uma empresa que faz diferença, uma vida que tem significado. E você não faz parte disso." Patrícia assentiu, as lágrimas escorrendo. "Eu entendo. E eu espero que você seja muito feliz. De verdade." Ela se virou para sair, mas parou na porta. "Ricardo, você sempre foi bom demais para mim. Levei anos para entender isso." Quando ela saiu, Ricardo sentiu como se um último nó tivesse se desfeito. O passado estava finalmente, completamente enterrado. Clara apareceu minutos depois. Eu vi ela saindo. "Tá tudo bem?" Ricardo a puxou para um abraço. "Tá tudo perfeito, porque percebi que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir uma vida tão boa que eles se tornam irrelevantes." Pausa aqui por um segundo. Você já reencontrou alguém que te machucou muito e percebeu que não sentia mais nada? Que tinha superado? Para o vídeo e vai me contar como foi esse momento nos comentários. Quero saber se você sentiu alívio, raiva ou indiferença. Os anos passaram como páginas de um livro bem escrito. A Almeida em Silva Construções Sociais não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ricardo e Clara expandiram o modelo para 10 estados, criando uma rede de construtoras sociais independentes, mas interligadas, todas seguindo os mesmos princípios: propósito sobre lucro, dignidade sobre caridade, parceria sobre assistencialismo. Sofia cresceu cercada de amor e valores sólidos. Aos 15 anos, ela já sabia que queria seguir os passos do pai, não na engenharia, mas no impacto social. Ela queria ser assistente social, ajudar famílias como a dela já foi um dia,
como as famílias que moravam nas casas que seu pai construía. Papai, ela disse uma noite durante o jantar, você se arrepende de alguma coisa? De ter perdido tudo antes de reconstruir? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Não, Sofia, porque se não tivesse perdido tudo, nunca teria encontrado o que realmente importava. Nunca teria sua mãe. Nunca teria você. Nunca teria descoberto que felicidade não está enquanto você tem, mas enquanto você dá. A falência foi o melhor presente que a vida me deu, porque me forçou a recomeçar do jeito certo. E se pudesse voltar no tempo, faria diferente? Não mudaria nada, ele disse com convicção. Porque cada erro, cada dor, cada perda me trouxe até aqui. E aqui é onde eu quero estar. Clara segurou a mão dele sobre a mesa. Sofia sorriu, aquele sorriso que lembrava a menina de 3 anos com um desenho amassado. Em uma manhã de sábado, 10 anos depois daquele dia no terraço, Ricardo voltou ao prédio. Não o escritório, mas o terraço. O mesmo lugar onde quase desistiu de tudo. Subiu devagar os 23 andares, cada passo uma memória. Quando chegou lá em cima, o vento ainda cortava seu rosto, mas era diferente. Não era mais o vento de desespero, era o vento de renovação. Ele ficou parado na beirada, olhando a cidade acordando abaixo. 10 anos. 10 anos desde que esteve ali pronto para pular. E agora? Agora estava casado. Tinha uma filha incrível, uma empresa próspera, propósito, significado. Puxou do bolso um papel velho e amassado. O desenho. O primeiro desenho que Sofia lhe deu. O sol, a casa, as 3 figuras sorridentes. Ele o havia guardado durante todos esses anos, emoldurado em seu escritório, mas hoje tinha trazido de volta ao lugar onde tudo mudou. Obrigado, ele sussurrou para o vento. Obrigado, Sofia. Obrigado, Clara. Obrigado, vida. Ele não sabia para quem estava agradecendo exatamente. Talvez para Deus, talvez para o destino, talvez apenas para si mesmo, por não ter desistido. Mas o sentimento de gratidão era avassalador. Seu celular tocou. Era Clara. Amor, Sofia está morrendo de ansiedade aqui. Você vem logo? Você disse que ia demorar só meia hora. Ricardo sorriu. Já vou. Só estava fechando um capítulo. Tudo bem? Tudo perfeito. Quando desceu do prédio, Clara e Sofia estavam esperando no carro. Sofia tinha agora 13 anos, mas ainda tinha aquele brilho nos olhos. Papai demorou. Desculpa, princesa, estava resolvendo algo importante. Mais importante que passear comigo? Ela fez bico. Nada é mais importante que você, ele disse, beijando o topo de sua cabeça. Vamos? Eles passaram o dia juntos, os 3 fazendo coisas simples. Foram ao parque, comeram sorvete, riram de piadas bobas. À noite, quando voltaram para casa e Sofia foi dormir, Clara e Ricardo sentaram na varanda. Você realmente está bem? Clara perguntou. Estou. Hoje percebi algo que eu sabia, mas nunca tinha processado completamente. Eu tinha que quebrar para me reconstruir melhor. Tinha que perder tudo para ganhar o que realmente importava. E eu ganhei você. Ganhei Sofia, ganhei propósito. E se tiver que recomeçar de novo algum dia? Clara perguntou com um sorriso brincalhão. Então vou recomeçar. Com você do meu lado, eu posso qualquer coisa. 2 anos depois, Ricardo e Clara transformaram a empresa em uma fundação sem fins lucrativos. A Fundação Esperança Sofia, em homenagem à menina que salvou Ricardo com um desenho. A fundação não apenas construía casas, mas oferecia capacitação profissional, apoio psicológico, orientação financeira. Era um ecossistema completo de apoio às famílias de baixa renda. Sofia, agora com 15 anos, era parte ativa da fundação. Nas férias escolares, ela trabalhava como voluntária, ajudando na orientação de crianças cujas mães estavam fazendo os cursos de capacitação. Ela havia herdado do pai o coração para servir e da mãe a força para persistir. Ricardo também decidiu começar a contar sua história publicamente, não por ego ou busca de reconhecimento, mas porque acreditava que sua jornada poderia ajudar outros que estavam passando pelo que ele passou. Começou a dar palestras em universidades, empresas, eventos. Sua mensagem era sempre a mesma. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do caminho. O importante não é nunca cair, é sempre se levantar.
E quando se levantar, não erga apenas a si mesmo, estenda a mão para quem ainda está caído. Uma dessas palestras foi em um congresso de empreendedores. No final, um jovem de 20 e poucos anos se aproximou. Ele tinha os olhos vermelhos, como quem tinha chorado. Senhor Ricardo, o rapaz disse trêmulo, sua história me salvou, literalmente. Eu tô falido. Minha empresa quebrou, minha namorada me deixou, meus amigos sumiram. Eu vim para essa conferência como última tentativa antes de acabar com tudo. Mas ouvindo o senhor, entendi que não acabou, que posso recomeçar. Ricardo segurou o ombro do rapaz. Pode sim, e vai. Só precisa de uma razão para continuar. Encontra essa razão. Pode ser uma pessoa, uma causa, um sonho. Mas quando encontrar, agarra com força. É ela que vai te sustentar nos dias difíceis. Como eu encontro minha razão? Às vezes a razão nos encontra. Ricardo sorriu. Uma garotinha de 3 anos me encontrou com um desenho. Eu tinha certeza que não tinha motivo para viver. Mas ela me mostrou que sim. Fica atento. Sua razão está chegando. Meses depois, Ricardo recebeu um e-mail daquele mesmo rapaz. Ele tinha recomeçado. Abriu uma pequena empresa de consultorias para pequenos negócios, ajudando outros empreendedores a evitarem os erros que ele cometeu. E no e-mail havia uma foto. O rapaz com uma criança no colo, uma bebê. Essa é a esperança, dizia o e-mail. Minha filha, minha razão. O senhor tinha razão. Ela me encontrou. E por ela, vou construir um futuro melhor. Obrigado por me mostrar que era possível. Ricardo mostrou o e-mail para Clara emocionado. Olha isso. Clara leu e sorriu. Você está salvando vidas, amor. Não sou eu. São as histórias, as conexões, o amor. Cá entre nós, querido ouvinte. Você tem uma razão para continuar nos dias difíceis? Pode ser uma pessoa, um pet, um sonho. Deixa o vídeo pausado e vai nos comentários me contar qual é sua razão. Pode ser que seu comentário inspire alguém que está precisando encontrar a própria razão. Ricardo tinha 55 anos quando recebeu o diagnóstico. Câncer. Não terminal, mas sério. Precisaria de cirurgia e tratamento. Quando contou para Clara e Sofia, ambas desmoronaram. Mas ele manteve a calma. Escuta, ele disse, segurando as mãos das duas. Eu já morri uma vez, naquele terraço há 15 anos, e vocês duas me trouxeram de volta. Se tem alguém que sabe que vale a pena lutar pela vida, sou eu. Vamos vencer isso, juntos. E venceram. A cirurgia foi bem sucedida. O tratamento foi duro, mas Ricardo tinha algo que muitos pacientes não tinham. Um motivo poderoso para viver. Toda vez que queria desistir, pensava em Clara, em Sofia, nos milhares de famílias que ainda precisavam da fundação. Quando finalmente recebeu alta, depois de um ano de luta, fez questão de voltar ao trabalho imediatamente. Clara implorou para que descansasse mais, mas ele se recusou. Descansei demais quando estava na depressão. Ele disse com um sorriso. Agora é hora de viver. Sofia tinha 18 anos quando entrou para a faculdade. Assistência social, como sempre quis. No dia que levaram ela para o dormitório da universidade, Ricardo e Clara choraram como crianças. Ela cresceu tão rápido, Clara disse enxugando as lágrimas. Cresceu, Ricardo concordou, mas tem algo que nunca vai mudar. O quê? Ela sempre vai ser a menina do desenho, a que me salvou com um sol de giz de cera. Anos se passaram. A Fundação Esperança Sofia construiu mais de 10.000 casas em todo o Brasil. Sofia se formou com honras, começou a trabalhar em políticas públicas de habitação, levando o legado dos pais para um novo nível. Ricardo e Clara envelheceram juntos, lado a lado, construindo não apenas casas, mas histórias, vidas, futuros. Em uma noite, 20 anos depois daquele primeiro desenho, Ricardo estava na varanda de casa. Agora tinha 65 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos ainda brilhantes. Clara sentou ao seu lado, também mais velha, mas ainda linda para ele. No que está pensando? Ela perguntou. Em como tudo mudou. Naquele dia, quando Sofia me deu o desenho, eu tinha certeza que minha vida tinha acabado. E tinha mesmo. Mas acabou para que uma nova começasse. Uma vida melhor. Com propósito. Com amor. Você tem algum arrependimento? Ricardo pensou por um longo momento. Só um. Qual? Não ter conhecido você antes. Não ter a Sofia em minha vida desde o começo. Clara sorriu.
Mas se tivesse me conhecido antes, teria sido o homem que eu conheci? Aquele no seu pior momento, mas ainda com bondade suficiente para não desistir? Provavelmente não. Então não se arrependa. A gente se encontrou no momento certo, quando ambos estávamos quebrados, mas prontos para se reconstruir juntos. Ricardo a beijou suavemente. Sabe o que é louco? O quê? Eu era bilionário. Tinha mansão, carros importados, conta bancária gorda e fui profundamente infeliz. Agora tenho uma casa simples, um carro comum, uma conta razoável. E sou mais feliz do que jamais fui, porque felicidade não se compra. Exatamente. Se constrói. Um tijolo por vez. Um ato de bondade por vez. Uma escolha de amor por vez. Naquela noite, Ricardo pegou o desenho original de Sofia, ainda emoldurado, e o olhou por minutos. Aquelas linhas tortas de giz de cera, aquele sol desproporcional, aquelas figuras sorridentes. Virou o quadro e escreveu atrás. Para qualquer um que encontrar isto, se você está lendo, provavelmente passou por algo difícil. Deixa eu te contar uma coisa. Esse desenho de criança me salvou. Eu era um homem rico que perdeu tudo e estava prestes a desistir da vida. Uma garotinha de 3 anos me deu esse desenho e disse para eu não ficar triste. E sabe o quê? Ela estava certa. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para encontrar seu propósito. Nunca é tarde para ser feliz de novo. Recomeça. Vale a pena, eu prometo. Ricardo Almeida tinha sido muitas coisas. Engenheiro, empresário, bilionário, falido, traído, depressivo, suicida. Mas agora, aos 65 anos, tinha encontrado sua verdadeira identidade. Ele era um homem que amava e era amado. Um pai para uma filha que não era de seu sangue, mas era de seu coração. Um marido para uma mulher que o ensinou o significado de parceria verdadeira. Um construtor não apenas de casas, mas de esperanças. E tudo, absolutamente tudo, tinha começado com uma criança de 3 anos que se recusou a vê-lo triste.